O presidente Donald Trump declarou na sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, que não há necessidade, no momento, de invocar a Lei de Insurreição de 1807, apesar dos confrontos contínuos entre manifestantes e agentes federais de imigração em Minneapolis, Minnesota. Trump fez os comentários ao deixar a Casa Branca após ter ameaçado usar a lei mais cedo nesta semana. Ele observou que a lei, que permite ao presidente usar as Forças Armadas para suprimir rebeliões, foi usada frequentemente no passado, citando o ex-presidente George H.W. Bush como exemplo. A situação em Minneapolis envolve confrontos violentos entre manifestantes anti-ICE e agentes de imigração que conduzem operações de fiscalização. Trump acusou o governador de Minnesota, Tim Walz, e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, de perderem o controle da situação, descrevendo os manifestantes como profissionais altamente pagos, em muitos casos. Em postagem no Truth Social, o presidente alertou que, se forçado a agir, resolveria a situação rápida e efetivamente. Apesar das ameaças presidenciais, diversos republicanos demonstraram resistência à ideia de invocar a lei histórica. O líder da maioria no Senado, John Thune, expressou esperança de que autoridades locais conseguissem acalmar a situação, enquanto a senadora Lisa Murkowski pediu que a administração fosse muito cuidadosa. A lei de insurreição não é invocada desde os distúrbios de Los Angeles em 1992. Resumo executivo e contexto. Em uma demonstração de liderança calculada que contrasta drasticamente com a anarquia progressista que tomou conta de Minneapolis, o presidente Donald Trump sinalizou na sexta-feira que, embora possua autoridade constitucional para invocar a Lei de Insurreição de 1807, não vê necessidade imediata de fazê-lo. A declaração vem em meio ao caos contínuo na capital de Minnesota, onde agitadores profissionais têm violentamente confrontado agentes federais de imigração que simplesmente tentam fazer seu trabalho, fazer cumprir as leis de imigração dos Estados Unidos. A situação em Minneapolis representa muito mais do que um simples protesto civil. Estamos testemunhando uma insurreição orquestrada contra a autoridade federal, incentivada e protegida por líderes democratas locais que parecem mais interessados em sinalizar virtude progressista do que em proteger cidadãos cumpridores da lei e agentes federais. O governador Tim Walz e o prefeito Jacob Frey, figuras emblemáticas da esquerda contemporânea, aparentemente perderam completamente o controle da situação, ou pior, optaram deliberadamente por permitir que a anarquia se instalasse como forma de resistência política ao governo federal legitimamente eleito. Trump foi claro em sua avaliação. Os perturbadores, agitadores e insurrectos que têm sido vistos confrontando violentamente oficiais federais são, em muitos casos, profissionais altamente pagos. Esta não é uma observação leviana ou conspiratória. É uma conclusão baseada em décadas de evidências de como movimentos progressistas organizam e financiam protestos que rapidamente se transformam em violência. Pergunte a si mesmo: quantos americanos comuns têm tempo e recursos para participar de confrontos violentos prolongados contra agentes federais? A resposta é óbvia para qualquer pessoa disposta a enxergar além das narrativas sanitizadas da mídia mainstream. A Lei de Insurreição de 1807, citada por Trump, concede ao presidente autoridade para mobilizar militares para suprimir rebeliões e fazer cumprir leis federais. Não é uma ferramenta nova ou radical. Como Trump corretamente observou, o presidente Bush pai a usou aproximadamente 28 vezes. A última invocação notável ocorreu durante os distúrbios de Los Angeles em 1992, após o veredito do caso Rodney King. A lei permitiria a Trump federalizar a Guarda Nacional e mobilizar forças militares para restaurar a ordem, temporariamente sobrepondo-se à Lei Posse Comitatus, que normalmente restringe o uso militar para a aplicação da lei doméstica. O contexto mais amplo desta crise é impossível de ignorar. Estamos vivenciando o que acontece quando anos de retórica anti-aplicação da lei, movimentos de desfinanciar a polícia e santuários para criminosos ilegais culminam em violência organizada contra agentes federais. Minneapolis, que experimentou destruição massiva durante os distúrbios do verão de 2020, parece ter aprendido absolutamente nada com aquela experiência catastrófica. Ou talvez, de forma mais sinistra, tenha aprendido exatamente a lição errada, que a violência progressista é tolerada, incentivada,
e até recompensada. Trump acusou Waltz, Frey e outros líderes locais de inflamar tensões deliberadamente, responsabilizando a retórica perigosa pelo doxing e violência direcionados aos agentes do ICE. Este não é exagero político. O doxing de agentes de aplicação da lei representa uma ameaça existencial não apenas aos próprios agentes, mas às suas famílias. Quando políticos democratas recusam-se a condenar inequivocamente tais ações, eles se tornam cúmplices da violência que inevitavelmente segue. A resposta republicana à ameaça de Trump de invocar a lei de insurreição tem sido reveladoramente mista. O líder da maioria no Senado, John Thune, adotou uma abordagem cautelosa, expressando esperança de que autoridades locais pudessem acalmar as coisas. O senador Roger Wicker, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, manifestou dúvidas sobre a adequação de invocar a lei. A senadora Lisa Murkowski expressou preocupações sobre a necessidade de ser muito cuidadosa. Esta hesitação republicana, embora compreensível do ponto de vista do federalismo e separação de poderes, ignora uma realidade fundamental. Quando governos estaduais e municipais recusam-se a cumprir suas obrigações constitucionais básicas, o governo federal não apenas tem o direito, mas o dever de intervir. A situação apresenta um microcosmo perfeito do conflito maior entre uma administração comprometida em fazer cumprir leis de imigração e um establishment progressista determinado a resistir a essa aplicação a qualquer custo. Os agentes do ICE em Minneapolis não estão conduzindo operações extralegais. Eles estão executando ordens de remoção emitidas por juízes federais, prendendo indivíduos que entraram ilegalmente no país ou permaneceram além de seus vistos. Em qualquer sociedade funcional, isso seria considerado cumprimento básico da lei. Em Minneapolis progressista, isso é tratado como opressão fascista digna de resistência violenta. Este resumo executivo estabelece o contexto essencial: uma cidade controlada por democratas em aberta rebelião contra o cumprimento federal de leis de imigração, um presidente mostrando contenção calculada apesar de possuir autoridade constitucional para ação decisiva, e uma classe política progressista que aparentemente prefere caos à cooperação com uma administração que eles desprezam ideologicamente. A análise aprofundada revelará as implicações mais amplas desta crise para a governança conservadora, o Estado de Direito e o futuro da República. Implicações constitucionais e federalismo. A situação em Minneapolis representa uma tensão constitucional fundamental que define a República Americana, o equilíbrio delicado entre autoridade federal e soberania estadual. A invocação potencial da lei de insurreição não é meramente uma questão de manutenção da ordem pública, é um teste definitivo dos limites do poder presidencial e da autonomia estadual. Precedente histórico e suas ramificações. Trump menciona que George H.W. Bush teria usado a lei 28 vezes, embora essa afirmação careça de verificação independente e seja historicamente questionável. O último uso confirmado ocorreu durante os distúrbios de Los Angeles em 1992. A raridade de sua invocação nas últimas 3 décadas não é acidental. Reflete um entendimento bipartidário de que a militarização federal de conflitos domésticos representa uma linha vermelha constitucional que só deve ser cruzada em circunstâncias verdadeiramente extraordinárias. A suspensão da posse comitatus. A lei de insurreição permitiria temporariamente contornar a lei de posse comitatus, de 1878, que proíbe o uso de forças militares federais para aplicação doméstica da lei. Esta proteção foi estabelecida precisamente para prevenir a militarização da política doméstica após os abusos do período de reconstrução. Suspendê-la legislativamente animaltorzega respolto federal, coltitren conforte todan amaris em solo amgano. Dinâmica política de divisões partidárias. A resistência republicana significativa à invocação da lei revela fissuras profundas dentro do próprio partido, contradizendo a narrativa apresentada no contexto anterior de que isso representa simplesmente liderança conservadora versus anarquia progressista. Dissidência republicana notável. Explicitamente minimizou a ameaça de Trump, confiando nas autoridades locais. Presidente do Comitê de Serviços Armados expressou dúvidas sobre a adequação da invocação. Alertou que a administração precisa ser muito cuidadosa.
Esta oposição não vem de moderados marginais, mas de figuras centrais do establishment republicano. Thune, como líder da maioria, representa a voz institucional do partido no Senado. Sua hesitação sugere preocupações que transcendem partidarismo simples. Precedente perigoso. Uma vez que o Rubicão seja cruzado e tropas federais sejam normalizadas em conflitos domésticos, futuros presidentes democratas terão o mesmo precedente. Reação popular. Imagens de militares confrontando cidadãos americanos podem criar dano político massivo. Autoridade estadual. Republicanos tradicionalmente defendem direitos estaduais. Federalizar a Guarda Nacional de Minnesota contradiz décadas de filosofia conservadora. Natureza dos protestos. Realidade versus retórica. A caracterização de Trump dos manifestantes como profissionais altamente pagos representa uma narrativa específica que merece escrutínio crítico. Evidências apresentadas. 0. Trump não forneceu documentação, nomes de organizações financiadoras, registros financeiros ou qualquer evidência verificável de que os manifestantes estão sendo compensados financeiramente. Esta alegação ecoa afirmações infundadas feitas repetidamente sobre protestos do Black Lives Matter, manifestações contra oleodutos, protestos da Women's March, 2007, movimento Occupy Wall Street, 2011. Em cada caso, investigações jornalísticas subsequentes revelaram que vestimoerastirifstos maritis eram residentes locais, participando voluntariamente por convicção genuína. Motivações locais legítimas. Minneapolis possui uma grande população imigrante e refugiada, particularmente somali. História de tensões entre a aplicação da lei e comunidades minoritárias, morte de George Floyd, tradições progressistas profundamente enraizadas, conexões pessoais genuínas com indivíduos visados por operações do I. A hipótese mais simples, que residentes locais estejam protestando porque discordam fundamentalmente das políticas de imigração sendo implementadas, não requer conspiração elaborada ou financiamento externo. Aspectos técnicos da aplicação do ICE. O artigo original descreve agentes do ICE simplesmente tentando fazer seu trabalho, fazer cumprir as leis de imigração dos Estados Unidos. Esta caracterização neutra mascara complexidades significativas. Discricionariedade na aplicação. A aplicação da imigração sempre envolveu priorização. Administrações anteriores, incluindo Trump e Obama, focaram em criminosos violentos e ameaças à segurança. A expansão dramática de alvos para incluir indivíduos sem antecedentes criminais representa uma escolha política, não um mandato legal. Tática de operações comunitárias. Relatos indicam que agentes do ICE estão conduzindo operações em bairros residenciais, escolas e locais de trabalho, não apenas visando criminosos conhecidos, mas realizando detenções amplas. Esta abordagem inevitavelmente gera resistência comunitária. Doxing de agentes. O artigo menciona doxing e violência dirigida a agentes do ICE. Isto é genuinamente preocupante e indefensável. No entanto, agrupar a publicação de informações com violência física obscurece distinções importantes. Violência contra agentes da lei é criminosa e deve ser processada. A publicação de informações públicas, embora eticamente questionável, geralmente protegida pela primeira emenda. Falha de liderança local, narrativas competitivas. A afirmação de Trump de que o governador e prefeito não sabem o que fazer, eles perderam completamente o controle, pode ser interpretada através de lentes múltiplas. Perspectiva conservadora do contexto anterior. Walz e Frey estão deliberadamente permitindo caos como resistência política ao governo federal, priorizando sinalização de virtude progressista sobre segurança pública e Estado de Direito. Autoridades locais estão tentando equilibrar a aplicação da lei com respeito pelos direitos constitucionais dos manifestantes, evitando escalada desnecessária que poderia levar à violência massiva. Eles estão protegendo suas comunidades contra o que veem como abuso federal. Perspectiva centrista institucional. Autoridades locais enfrentam um dilema impossível. Usar força significativa contra manifestantes arrisca violência catastrófica e dano à legitimidade. Não fazer nada convida a intervenção federal que usurpa a autoridade estadual. Eles estão tentando navegar entre essas impossibilidades. Por de objetivos, o artigo menciona que o chefe de polícia de Minneapolis advertiu: se a retórica continuar escalando, estamos caminhando para mais uma tragédia. Esta declaração é notável porque vem de autoridade policial local.
não de ativista político. Sugere que profissionais de aplicação da lei veem a escalada retórica, de todos os lados, como a ameaça primária, não simplesmente agitadores profissionais. Este confronto representa a colisão de filosofias fundamentalmente irreconciliáveis sobre imigração. Visão 1. Soberania e Estado de Direito. As leis de imigração são leis. Pessoas que entraram ilegalmente violaram essas leis. O governo federal tem direito e responsabilidades de fazer cumprir as leis de imigração. Autoridades locais que interferem estão obstruindo justiça e violando a supremacia federal. Visão 2. Uma integração comunitária. Muitos imigrantes sem documentação vivem nos Estados Unidos há décadas. Criaram famílias, estabeleceram negócios, pagaram impostos e tornaram-se membros integrais de suas comunidades. Deportações em massa destroem famílias, prejudicam economias locais e violam dignidade humana básica. Autoridades locais têm obrigação moral de proteger todos os residentes. Terreno intermediário erodindo. Minneapolis demonstra que o meio-termo, aplicação focada com discrição humanitária, está colapsando. Ambos os lados veem isso como batalha existencial, sobre identidade americana, segurança nacional ou alma moral do país. Consequências de curto prazo. Se a lei de insurreição for invocada, federalização imediata da Guarda Nacional de Minnesota, possível desdobramento de tropas ativas, confrontos quase certos entre militares e cidadãos, polarização dramática aumentada, precedente para futuras intervenções federais em disputas estaduais federais, potencial para violência significativa e baixas. Se não for invocada a atos atual, confrontos contínuos entre manifestantes e ICE, pressão contínua sobre autoridades locais, teste de vontade entre a administração federal e liderança estadual, continuação de operações do ICE com resistência comunitária, risco contínuo de violência escalatória. Consequências de longo prazo. Federalismo e direitos estaduais. Este confronto reformulará debates sobre a autoridade federal versus estadual por décadas. Se Trump invocar a lei e obtenha sucesso em restaurar ordem e permitir operações do ICE sem obstáculos, estabelecerá precedente para intervenção federal robusta em disputas de aplicação da lei. Isto pode encorajar futuras administrações a usar força federal para superar resistência estadual em uma variedade de questões políticas, potencialmente incluindo causas que conservadores se oporiam. Inversamente, se a ameaça permanecer apenas retórica, reforçará a percepção de que estados podem efetivamente desafiar a autoridade federal através de não cooperação e resistência passiva. A crise de Minneapolis serve como microcosmo da divisão nacional mais ampla sobre imigração, aplicação da lei e identidade cultural. Cada escalada, seja tropas federais sendo desdobradas ou manifestantes confrontando agentes, fornecerá combustível para narrativas partidárias concorrentes. A ausência de terreno comum ou instituições mediadoras confiáveis significa que esses confrontos provavelmente se tornarão mais frequentes, não menos. Legitimidade institucional. Repetidas crises deste tipo corroem confiança nas instituições fundamentais. Se cidadãos veem o governo federal como força ocupante opressiva, ou alternativamente, veem governos locais como cúmplices de criminalidade, a legitimidade do sistema como um todo sofre dano progressivo. Esta erosão de confiança institucional representa talvez o maior perigo de longo prazo, mais que qualquer resultado político específico. A situação em Minneapolis representa muito mais que um confronto sobre política de imigração. É uma manifestação cristalina das tensões fundamentais que definem a América contemporânea, entre autoridade federal e estadual, entre aplicação estrita da lei e discrição humanitária, entre ordem e liberdade, entre diferentes visões da própria identidade nacional. A decisão de Trump de não invocar a lei de insurreição no momento demonstra contenção calculada, mas também deixa todas as questões fundamentais sem resolução. Os confrontos continuarão, a retórica permanecerá inflamada. O risco de violência catastrófica persiste. Para conservadores comprometidos com Estado de Direito e soberania nacional, a situação é frustrante. Autoridades locais aparentemente permitindo obstrução de operações federais legítimas. Para progressistas comprometidos com justiça social e proteção de comunidades vulneráveis, é igualmente angustiante.
famílias sendo separadas e comunidades aterrorizadas por operações de aplicação agressivas. O que está claro é que o status quo é insustentável. Minneapolis não será o último confronto deste tipo. Sem alguma forma de reconciliação nacional sobre princípios fundamentais de imigração e federalismo, ou sem vitória decisiva de uma visão sobre a outra, estas crises se repetirão com frequência e intensidade crescentes. A verdadeira questão não é se Trump invocará a lei de insurreição nesta instância específica, mas se a República pode encontrar mecanismos para resolver disputas fundamentais sem recorrer à força militar ou colapso da autoridade governamental. Por enquanto, essa questão permanece profundamente, perturbadoramente, sem resposta.